noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Hoje nós iniciamos o capítulo número 10. 1 Coríntios, capítulo número 10. Quero compartilhar hoje sobre liberdade, adoração e perseverança cristã. É o tema para esta noite, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Liberdade, adoração e perseverança cristã. Confesso para vocês que eu tenho ficado cada vez mais apaixonado pelo livro de Coríntios. Ele trata muitas questões extremamente atuais no nosso dia a dia. Nós vimos no capítulo 8 uma mensagem que nos fala a respeito de como nós temos que proceder quando nós divergimos uns com os outros, né? Nem sempre vamos concordar em tudo, essa é a verdade. Eu costumo dizer que existem crenças que são essenciais, que nós precisamos concordar. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor, é uma coisa inegociável. Mas há outras crenças, há outras coisas que nós discordamos e nelas nós temos que agir com respeito. E abrimos mão de muita coisa por conta do amor. A liberdade cristã não deve ser rígida por direitos, mas ela deve ser conduzida por causa de uma lei maior, que é o amor ao próximo. Era o caso de irmãos que achavam que era certo comer carne e outros que diziam que não. O apóstolo Paulo diz assim: na verdade, o que deve prevalecer é o amor. Se para o meu irmão comer carne é pecado, eu o amo, Jesus morreu por ele, então eu abro mão de comer carne porque é muito mais importante o meu irmão do que a carne. Eu não vou fazer com que o meu irmão ou alguma outra pessoa tropece por conta de comer carne. Eu sempre digo que isso é uma coisa essencial em casamento, na família, né? A capacidade de ter que abrir mão. Eu costumo dizer para os jovens solteiros que se você não quer abrir mão de nada, então não case. Fica solteiro. Verdade. Se você não quer abrir mão de nada, você quer continuar do mesmo jeitinho que você está, você não foi chamado para casar. Fica solteiro, senão você vai criar um problema. Porque todo homem e mulher bem casados sabe que o casamento é um chamado o tempo todo para perder. Se você está entrando achando que vai ganhar, não vai ganhar, vai perder, né? Você tem que aprender o tempo todo a abrir mão em função de algo maior que o outro e o bem-estar de um relacionamento. Isto faz parte também do ser igreja, né? Nós não podemos, como igreja, viver em função só do que eu desejo, do que eu quero. Isso é impossível, isso não é igreja, né? Isso é ditadura, no mínimo, né? Se alguém for fazer só o que eu quero, aí fica complicado. Não é o amor. E o apóstolo Paulo, ele usa a sua vida como exemplo disto. Ele vai falar a respeito do sustento financeiro no capítulo 9, que ele abre mão de um direito que ele tem por amor ao evangelho, por amor à causa, por amor aos irmãos e até mesmo à palavra. E ele vai dar exemplo disso. E ele termina dizendo no capítulo 9 que nós estamos numa carreira, que a vida cristã é como uma corrida, né? Que nós corremos não para alcançar uma medalha humana, mas uma coroa celestial, uma medalha espiritual. Mas que nós temos que ter cuidado como nós corremos, porque todo atleta diz, ele se prepara. Todo soldado não se envolve com os negócios desta vida. E nós não podemos viver como quem soca o ar, sabe? Ou seja, correndo atrás de vento. Já ouviu essa expressão? Correndo atrás do vento, né? Isso era uma coisa inútil, você está perdendo o seu tempo. Por isso, veja bem como você está correndo, como você está caminhando. E ali, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele vai fazer umas alertas, que é uma alerta muito contemporânea para os nossos dias. E eu confesso que eu não passei o tema para o irmão Samuel, da pregação de hoje, né? Mas todas as músicas se encaixaram perfeitamente para aquilo que nós vamos ouvir hoje, né? Que é a ideia de que eu já posso ter experimentado Jesus. Creio em Deus, temo Deus, e até mesmo já posso ter visto
algo grandioso de Deus, ter orações respondidas, curas, transformação na minha vida. Já posso ter recebido o perdão dos meus pecados, saber que Deus é real porque não apenas ouvi, mas houve uma experiência na minha vida. Mas isto que aconteceu no passado, em outras palavras, um bom começo, não é garantia de um bom final. É um passo fundamental, né? Começar bem, né? Como eu disse, a maratona, você tem que saber muito bem como você quer terminar. Por isso você tem que saber como você vai começar. Mas um começo comprometido pela graça de Jesus, é possível reverter uma situação. Tanto é que eu e você já estamos talvez na quinta, sexta, não sei quantas chances o Senhor já nos deu. Nos perdoou, nos purificou, nos limpou e a graça de Jesus se renova. Mas nós temos que aprender com os nossos erros, né? Alguém disse que que o mais sábio é aprender com os erros dos outros. Mas o pior do que não aprender com os erros dos outros é você nem aprender com os seus próprios erros, né? Então aqui o apóstolo Paulo vai mencionar, vai ilustrar uma jornada cristã usando o fracasso espiritual do povo de Israel no deserto. E ele vai dizer o seguinte: o povo de Israel experimentou tudo que alguém possa experimentar do poder de Deus, mas ainda assim eles fracassaram espiritualmente. E o que ele está dizendo aqui para os coríntios, ele vai dizer assim: do mesmo jeito que o povo de Israel experimentou, vocês também estão experimentando e estão indo pelo mesmo caminho do povo de Israel. Aí ele vai fazer essa comparação. Por isso, vamos ler o versículo 1 ao versículo 5 primeiro. Aqui você vai perceber que há um versículo chave daquilo que o apóstolo Paulo vai falar, antes de eu ler, que é o versículo 12. O versículo 12 resume na essência um orgulho espiritual que este povo, a igreja de Coríntios, tinha. O versículo 12 vai dizer: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Este versículo resume todo o capítulo 10 daquilo que o apóstolo Paulo quer compartilhar. Mas vamos ler o versículo do 1 ao 5, tá bom? Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E aqui ele vai fazer um paralelo, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Primeiro, quero destacar a centralidade das Escrituras, falando sempre de Jesus. O apóstolo Paulo está usando de uma analogia aqui nesse momento, e ele está dizendo: assim como o povo, ao atravessar o Mar Vermelho, eles atravessaram pela água, o apóstolo Paulo está dizendo, eles foram batizados. A palavra batismo significa mergulhar. A ideia de, eles experimentaram uma experiência, eles tiveram uma experiência. Eles beberam de uma água miraculosa, que foi da rocha que saiu a água. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, essa rocha é Cristo, no sentido de que quem providencia tudo isso é Deus. E esta expressão rocha é Cristo não é nenhuma novidade.
O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 10 e 11, diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este aqui, aquele homem que tinha sido curado, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular. Ele é a pedra. Por isso que nós dizemos que a interpretação, de Mateus capítulo 18, quando a Igreja Católica diz que Pedro é a pedra da igreja, nós dizemos não. Porque a Bíblia diz que uma das regras de interpretação bíblica é que ela se interpreta por si mesmo. E o próprio Pedro está dizendo aqui quem é a pedra, não é ele. Quem é a pedra é Jesus. Mas por que o pessoal diz assim? Porque quando diz assim, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não está se referindo à pessoa de Pedro. Como que Jesus vai edificar uma igreja sobre uma pessoa? Ele edificou sobre a própria vida, mas ele está dizendo sobre a declaração que Pedro tinha dito. Porque Jesus diz, quem disse que sou eu? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra se refere à declaração que Pedro tinha dito. Tu és o Cristo. E aqui em Atos ele está dizendo exatamente isso. Vocês rejeitaram a pedra fundamental. O apóstolo Paulo está dizendo assim, essa rocha que providenciava era a própria pessoa de Jesus, porque todas as coisas vêm dele. E ele está dizendo, assim como o povo de Israel foi batizado, e também, porque depois no capítulo 11 ele vai falar da ceia, ele está preparando aqui, está dizendo, assim também como eles beberam e comeram do alimento espiritual, da mesma forma como está acontecendo com vocês. Em outras palavras, está dizendo assim, isto não é garantia de que as coisas sempre vão sair bem. Não é garantia de experimentar coisas de Deus, sinal de que Deus está se agradando de você. Como assim? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, olha, eu sei que estou fazendo coisa errada, mas eu estou prosperando, estou indo muito bem. Se Deus não estivesse olhando para mim, eu não estaria prosperando. As coisas não sairiam bem para mim. Aí a palavra de Deus fala assim, esse critério que você usa de prosperidade, achar que isso é bem espiritual, está bem espiritualmente, e quem não prospera não está bem espiritualmente, é um critério absolutamente humano. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Porque a Bíblia vai mencionar em Hebreus capítulo 11 que teve gente que pela fé experimentou grandes coisas de Deus, milagres, libertações, mulheres tiveram os seus filhos que estavam mortos ressuscitados e etc. Mas por essa mesma fé teve gente que foi cerrado ao meio, decapitado, morto, perseguido, morreram ao fio da espada, queimados vivos, etc. Por essa mesma fé. E não havia um que tinha mais fé e outro menos. Não tem a ver com isso. Fé tem a ver com viver com aquilo que Deus disse que nós temos que viver. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles experimentaram, eles viram o agir de Deus. Vamos pensar num negócio desse, irmãos. Imagina você, está correndo, carro de Faraó, poeira em cima, Faraó bravíssimo, porque o povo tinha deixado o Egito pobre, né? Porque o povo estava com tanto medo que eles pediam joias para os egípcios e o pessoal dava tudo, né? Dava joia, dava tudo e o pessoal foi embora. Imagina o povo ali atrás, os carros, o mar vermelho. De repente, Deus faz um milagre e aquele mar se abre e o povo passa em seco. Me diga uma coisa, você acreditaria em Deus o tempo todo na sua vida? Sabia que Ele era real ou não? Saberia ou não? Era suficiente para você? Eu diria assim, para mim era muito bom. Mas ele diz assim, mas ainda assim, o povo tem um coração duro, não segue o Senhor. Eu já ouvi algumas pessoas orando assim, Deus cura fulano, cura, porque as pessoas aí vão acreditar que o Senhor existe. Eu digo assim, mentira.
Porque mostra a palavra de Deus o tempo todo a quantidade de milagres que Jesus fez, e as pessoas ainda assim não queriam seguir Jesus, eles só queriam milagres. Se você ler João capítulo 6, você vai ver isso. Não queriam seguir Jesus, só queriam ver milagres. Quando Jesus diz assim, não vou fazer milagre, e quero ver quem vai me seguir, a turma deu tudo para trás. Mais de 5.000 homens fugiram. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês? Vão me deixar também? Aí Pedro, mais uma vez, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E a palavra é clara. Em outros, o que nós aprendemos? Que a vida cristã, Deus nos libertou. As experiências passadas foram maravilhosas, mas não são garantia de que nós estamos adorando o Senhor ou que nós estamos agradando o Senhor por conta do que nós já vivemos. A vida cristã deve ser vivida todos os dias, deve ser viva diariamente, deve ser uma continuidade. Por isso, a palavra está dizendo, a Páscoa é um símbolo da cruz. O êxodo de Israel, que era a libertação da escravidão do Egito, nós também fomos libertos do pecado, da condenação eterna. Porém, nós temos que responder, porque o versículo 5 diz assim, contudo não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Um bom início não é garantia de um final feliz. É necessário a permanência. Repita comigo, permanência. É uma realidade na vida cristã. A permanência. Porque, olha o que vai dizer do versículo 5 ao versículo 12. Ainda o apóstolo Paulo falando. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, a contextualização da palavra aqui, para que não cobicemos coisas más. Você vai ver que existem 5 pecados que o apóstolo Paulo menciona do povo de Israel, e que estão muito ali exatamente o que está acontecendo com a igreja de Coríntios. Assim, não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aí no versículo 7, não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra, idolatria e entregar-se às suas próprias paixões. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade. Terceiro pecado, prostituição. Como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Versículo 9, mais outro. Não devemos pôr o Senhor à prova. Outro pecado, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram. Outro pecado, murmuração. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas, diz no versículo 11, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você reparou que na leitura, todo pecado tem consequências. E aqui usa várias palavras para essas consequências. Vai dizer assim, o povo caiu, o povo se prostrou, o povo ficou pelo meio do caminho, foram picados por serpentes, o povo não chegou ao fim, ficou no meio do caminho, o custo foi muito caro. E ele vai dizer uma coisa linda, estas coisas estão escritas por causa da gente, para ser exemplo na nossa vida.
Um povo que não aprende com a sua história está destinada a repeti-la, sabe? Olhar o que a palavra de Deus diz, as consequências que estão acontecendo ao redor. E aqui, os pecados que são mencionados é cobiçar coisas más, o desejo de alcançar, de conquistar, de viver em função de coisas que são extremamente passageiras. Aqui está falando com aquela ideia do do capítulo 9, de socar o ar. Desejos, a pior condenação para os nossos desejos, sabe qual é? É que os desejos começam a conduzir a gente. A pior disciplina dos nossos desejos é que chega um momento quando nós estamos tanto agradando os nossos desejos, que daqui a pouco os desejos começam a nos conduzir. Não somos mais nós que conduzimos os nossos desejos. É os nossos desejos que começam a nos conduzir. É assim com a droga, é assim com a prostituição, é assim com a avareza, é assim com essa vontade de grandeza. Não tem fundo do poço. O pecado é tão sério que não há fundo do poço. Aí o texto vai dizer, não sejam idólatras, nem se entreguem à farra, assim como o povo de Israel fez. Sabe, Moisés estava lá recebendo os mandamentos. O povo não conseguiu esperar, irmãos, 40 dias. Porque enquanto Moisés estava na revelação com o Senhor, recebendo as coisas de Deus, Moisés demorou muito, o povo achou que Moisés tinha morrido, aí eles fizeram um bezerro de ouro para o seu Deus. E ali começaram, sabe, a beber, e ali começaram sobre aquela farra. Eu vejo na palavra de Deus que o pecado de impaciência é muito sério, porque ele nos leva a cometer outros pecados. Quando nós não esperamos em Deus, o que nós fazemos é arrumamos um substituto para Deus. Quando um jovem solteiro não espera a vontade de Deus para casar, ele casa com qualquer um ou com qualquer uma. Quando uma pessoa não consulta sobre a proposta de um emprego, pode cometer erros e se arrepender amargamente. Quando uma pessoa faz negócios sem consultar o Senhor, é um preço muito caro. Quando nós somos guiados pelo desespero, a palavra de Deus nos mostra que isto aconteceu com o povo de Israel, assim como a murmuração, que foi aquilo que Deus disse, chega. A ingratidão, o esquecimento do que Deus fez, a imoralidade sexual. Pôr o Senhor à prova, ou seja, começar, é como se pegasse Deus pelo colarinho e dissesse, o Senhor tem que fazer. O povo dizia assim, o Senhor nos trouxe ao deserto para que a gente morra. Era muito melhor lá no Egito. Lá no Egito a gente tinha cebola, tinha carne. Aqui no deserto a gente é livre, mas o Senhor nos trouxe para nos matar. E Deus queria dizer assim, vocês viram tanta coisa, eu queria que vocês aprendessem a depender de mim. Esses dias o pastor Paulo trouxe um versículo que eu esqueci qual foi o rei, que falava de um rei que foi disciplinado por Deus porque ele consultou primeiro os médicos do que depois o Senhor. E às vezes é o que mais nós fazemos. Estamos doentes, a gente corre para o desespero. Mal a gente ora. Nem para pedir orientação de Deus. Não estou dizendo que você não tem que ir no médico, não. São bênçãos. Mas antes de tudo, você precisa consultar o Senhor. E aqui a palavra de Deus nos mostra exatamente o que está acontecendo. E é a realidade da igreja corintiana aqui, né? Nas brigas, nas contendas, brigas entre eles, cada um querendo ser famoso, cada um querendo ser grande. Por isso, olhe aquele que está em pé, para que não caia. Não é garantia um bom começo de que tudo vai bem. É necessário vigiar. E a consequência dos nossos pecados é muito grande. Por isto, a palavra do apóstolo em termos de solução começa no versículo 13. Acompanhem, por favor, ali. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel.
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. A palavra tentação aqui, ela tem muito mais a ver com a ideia de teste, de provação. Não é no sentido de armadilha, não é a ideia de que Deus nos tenta, não. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 13 ao 15, vai dizer que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem da parte de Deus. Deus não coloca tentações para nós, mas toda tentação acontece por causa dos nossos próprios maus desejos, ou uma palavra chamada concupiscência, que significa desejos desenfreados. Quando este desejo está dentro de nós, alimentado por uma circunstância, conversamos com essa tentação, somos seduzidos por essa tentação, e ao nós sermos seduzidos e experimentarmos essa tentação, ela concebe, né? E o fruto dessa concepção chama-se morte, separação entre Deus e nós. É exatamente o que o povo está dizendo, houve morte no povo, ficou no meio do caminho o povo. Aqui ele vai dizer o seguinte, que essa tentação, que é uma palavra chamada peirasmos, né? A ideia de teste, de provação. Este versículo 13 traz algumas verdades sobre isso preciosas. Primeiro, ele vai dizer, toda tentação é comum, não é extraordinária. Né? Não é como um jovem que uma vez aconselhava sexualmente, ele dizia assim, pastor, é que o senhor não sabe que as tentações que eu passo é muito forte, é muito difícil que o senhor passe um negócio desse, porque o que eu passo, né, é muito grande. Aí eu abri esse versículo e falei assim, não, a Bíblia está dizendo que você é mentiroso, porque toda tentação é igual a todo mundo. Não existe a ideia de, porque foi muito grande, por isso que eu tropecei, não. Não é. É comum a todos nós. Não é extraordinária. Por isso o versículo vai dizer, olha, e além de tudo isso, Deus coloca o seu caráter, a sua fidelidade, e Ele vai dizer que Ele vai colocar um filtro para todas as nossas tentações e as nossas provações. Deus o tempo todo está filtrando aquilo que chega até nós. Ele não produz tentação, Ele permite tentação. Mas Deus permite tentações que Ele sabe que nós somos capazes de suportar. Nunca esqueço, lá eu contei isso hoje, estava falando de tentação na nossa classe, né, Paulo? Eu lembro que uma vez, quando me converti na adolescência, com 16 anos, ia uma perseguição terrível. A galera da turma da escola estava lá, vindo uma revista Playboy no banheiro, né? E aí eles me chamaram para assistir, e eu não sabia o que era, eu cheguei lá perto, eles estavam com a revista Mulher Pelada. Eu disse assim, não quero assistir, eu logo saí, e teve um que ficou muito bravo comigo, porque não quis, me chamou de, aquelas coisas todas que os adolescentes falam, né, de, olha, você não gosta de mulher, eu falei assim, não, rapaz, você está muito enganado. Aí eu falei assim, então você quer ser melhor do que todo mundo, né, e aquela coisa toda, aí ele ficou com muita raiva, ele disse assim, eu duvido que aparecesse uma mulher dessas, bonita, pelada na sua frente, se você ia resistir, se você for homem de verdade. E eu disse assim, é verdade. Hoje eu não iria resistir a um negócio desse não, porque eu me conheço. Mas sabe de uma coisa? Que eu fico muito em paz, porque eu sei que isso não vai acontecer hoje. Porque Deus só vai permitir um negócio desse se Ele sabe que eu sou capaz de suportar. Porque a Bíblia diz que Ele coloca um filtro. Ele não deixará que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. E o que Ele está dizendo? Ele está colocando a sua fidelidade nisso. Né? Outra coisa que Ele vai dizer da tentação, primeiro, não é extraordinária, é comum. Outra coisa, Deus coloca um filtro, né, para essas tentações. Outra, existe uma saída. Há um escape, né? E Ele vai dizer, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Há uma saída sempre, há uma estratégia,
né? O versículo número 14 vai nos dizer qual é a melhor estratégia de todas. Aí eu quero que vocês leiam em voz alta. Quem tiver NVI, me ajuda aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Por isso, meus amados irmãos... Vamos de novo, gente, vamos de novo. 1, 2, 3. Fala em voz alta para mim. Fujam da idolatria. Então, a melhor estratégia de uma tentação, qual é mesmo? Fuge. Fuge. Qual é a saída? Fuja. Passe longe. Entendeu? Não dê uma de fortão. Lembra do versículo 12? Aquele que está em pé, olhe que não. Em termos de tentação, provação, fuja, diz a palavra, fuja da idolatria. Evite a tentação. Aquilo que te faz ocasião de cair, você deve conhecer as suas fraquezas. Você deve saber aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Aquilo que você suporta, aquilo que você não suporta. Você deve escutar o que as pessoas estão falando para você. O que o esposo, a esposa, os filhos. Tem gente que está dizendo, você é mal-humorado. E você está dizendo, não, não sou mal-humorado, não. Você é, tem um monte de gente falando. Então muda esse negócio. Fuja de tudo aquilo que te faz ocasião de cair. Tem gente que está dizendo, olha, você é muito inconstante. Mais de 3 pessoas estão dizendo, busque o conserto daquilo. Fuja de tudo aquilo que te faz ocasião de cair. Estou falando a pessoas sensatas, diz o versículo 15. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Consideremos o povo de Israel. Os que comeram dos sacrifícios não participavam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo não é alguma coisa. O ídolo não tem significado nada porque ele não existe. Porém, isso não quer dizer que não haja significado espiritual em tudo isto que o povo está vivendo. Lembra-se que é um contexto, né, que era muito comum as pessoas receberem aqueles convites, né? Vem para minha casa, vamos comer. Ou vamos lá para o templo, né? Tem um sacrifício lá, né? Porque assim no contexto existia que quando se oferecia um sacrifício, né, era dividido também. As pessoas que participavam daquele culto desfrutavam, podemos dizer assim, do churrasquinho ali. E aí o povo estava sendo convidado. E tinha um grupo de pessoas que achavam que não tinha nada a ver. Vamos lá, comer um churrasquinho, sacrificar os ídolos. O apóstolo Paulo, lembra-se no capítulo 8, diz assim, se alguém falou que sacrificar os ídolos, você evita por conta daquele que ele falou. Mas se você vai numa casa ali, e é carne sacrificada, mas você não sabe, nem pergunta, come à vontade, agradeça a Deus, está tudo certo. Mas se alguém falou, você evita. Mas aqui ele vai dizer assim, olha, essa questão de vocês acharem que não tem nada a ver as coisas, ele vai dizer assim, não é bem assim não. Há um significado espiritual. Aquilo que vocês comeram foi da mesa do Senhor. O que vocês participaram é da mesa do Senhor. Vocês têm desfrutado das coisas da mesa do Senhor. Agora, desfrutam da mesa do Senhor e saem e desfrutam de outra mesa estranha, aí ele vai dizer assim, versículo 20. Repare o que ele vai dizer assim. Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido a quem? Aos demônios. E não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, aliança com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor
Somos mais fortes do que Ele? Ele vai dizer assim, é verdade. Não existe agentes, outro Deus. Não há outro Deus. Há um único Deus. Ali vocês estão certos. Mas eu quero dizer para vocês que o fato de terem sacrifícios a outros deuses, seja Afrodite, seja, sabe, lá a Apolo, seja qualquer outra identidade, isso não quer dizer que pelo fato de não ter outros deuses, não tenha significado espiritual isso. Não, ele tem. Porque o que age por trás de tudo isso é agentes espirituais do mal, anjos decaídos, demônios que cegam, oprimem. E esta mesa é uma mesa consagrada a demônios. E vocês estão achando que não existe um mundo espiritual, que não tem nada a ver. Porque vocês estão querendo agradar seus desejos. Querem comer churrasco, não importa de que forma. O importante é comer. Está lá. Aí vai dizer assim, há um mundo espiritual acontecendo aqui. E vocês não podem deixar de enxergar aquela coisa de não tem nada a ver. Tem sim. Tem a ver sim. Aquilo que você vê na televisão, aquilo que você conversa, aquilo que você publica, as formas como você anda, a forma como você convive. Em outras palavras, você está vindo aqui, participa da mesa do Senhor, domingo, maravilhoso, canta, sai daqui e participa de um monte de coisas que parece tudo igual. Não é igual. O brasileiro tem essa fama, né, de achar que tudo é possível. Sincretismo religioso, a gente chama, né? Aí a palavra vai dizer assim, olha, a Bíblia diz, existe só um Deus, um único Senhor, porém, há um mundo espiritual, real, que está acontecendo. E ele vai dizer, eu não quero que vocês tenham comunhão com a mesa dos demônios. Isso não é nenhuma novidade. Salmo 106, versículo 36, 37 já falava disso, da idolatria. Diz assim, serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, diz. Se sacrificava crianças vivas a um Deus chamado Moloque. O versículo 115, que fala de que os deuses que têm olhos e não veem, boca, mas não falam, pernas, mas não andam, são feitas por mãos de homens. O versículo 8 vai dizer assim, semelhantes a eles sejam o que fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, que tem comunhão com um ídolo, olha que coisa forte da lei da aliança, é isso que vai dizer a ceia. Quando você tem aliança com alguma coisa, você vai se tornar um com aquilo que você se alia. As características espirituais de uma pessoa que você adora, da forma como você cria um vínculo de adoração, são exatamente essas características que você vai ter. Em outras palavras, o que o Salmo 115 está dizendo, assim como você vai ter, não tem boca e não vai conseguir andar, vai ficar paralisado, estatizado, a pessoa que se envolve com figuras feitas de mãos de homens e quem faz e que confia, a sua vida se torna estática. A identidade conforme você adora é dessa forma que você cria. Há um mundo espiritual, sabe, que ele é real, você se torna um com aquilo que você se alia. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, eu quando estou em Cristo, me torno um com Jesus, e aquilo que nós cantamos, Ele morreu a minha morte e eu vou viver a vida dele em mim. Então o mundo espiritual, ele diz assim, você faz alianças, e isto precisa ser renunciado. Não é verdade que não tem nada a ver. Vai afetar sim a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão servindo duas coisas. A aplicação é clara. Nenhum crente em Jesus pode se tornar participante da comida que participa da comida do Senhor, né? E ao mesmo tempo ficar provocando a ira do Senhor. Aí o texto está dizendo assim, sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Ou crentes corintianos? Ficou tudo pelo meio do caminho. É isso que vocês querem? Vocês estão percebendo o que está prestes a acontecer na vida de vocês?
Porque quem segue o Senhor tem que seguir o Senhor. Não vai. Hoje, amados, os crentes podem estar dizendo assim, graças a Deus, não adoro nenhum ídolo. Mas você adora a Globo. E a sua família está se tornando igualzinha a família da Globo que está na televisão. Igualzinha. Seus filhos estão se tornando igualzinho lá. Eu não. Está lá. Você vai se tornar porque ídolo é algo que você dedica. Presta atenção. Ídolo ou Deus é algo que você dedica. Seu tempo, seu afeto, sua atenção e as suas habilidades. Isto é um Deus. Quem tem minha atenção, meu afeto, minhas habilidades, sabe? Eu converso. Isto se torna um ídolo na minha vida. E o texto está dizendo, preste atenção, porque muitas coisas na nossa vida estão ficando no meio do caminho, morrendo no meio do caminho, os projetos, as vidas, tudo engessado, tudo parado, e nós não percebemos que tem sido por conta que nós estamos sentando em duas mesas ao mesmo tempo. Aí a palavra está dizendo assim, não, amados, nós não podemos ignorar, há um ambiente espiritual que governa ao nosso redor. Isso é tão real. Se você reparar imagens, toda imagem tem características. Sabe? Existem imagens onde o pai não está presente, é só filho e mãe. E a realidade espiritual muitas vezes é uma orfandade paternal tão grande como a que o Brasil vive. Como aquilo que o Brasil está prestes. Sabe? É uma orfandade terrível, onde pais estão praticamente ausentes e mortos. E assim você vai perceber, se você começar a observar, qual é a identidade espiritual. Olhe, repare o ambiente espiritual de uma cidade. Se você for assim, toda cidade geralmente sempre tem alguma declaração, né? E você vai perceber, tudo o contrário acontece daquilo, porque é uma aliança. E a igreja precisa declarar o contrário, a quebra de toda a aliança que existe, porque a Bíblia está dizendo, há direitos espirituais, ações de demônios, e a gente não pode ignorar isso. Você não vai ser, sabe, falto de tato de achar alguém que tem uma imagem e você já vai começar por aí. Aquilo ali é demônio, viu? Está aqui escrito, o pastor pregou isso no domingo. Não vai fazer isso não. Pelo amor de Deus. Isso cabe para crente. Jesus está falando para crente aqui. Aqueles que conhecem. Nós temos que falar aos outros, apresentar o amor de Cristo. É o Espírito Santo que convence. Se alguém nos perguntar, a gente fala abertamente, que perguntou. Mas não vá ofendendo a fé de ninguém, não. Pelo amor de Deus, respeite. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente. O meu compromisso é escrito com a palavra. Eu estou pregando todo domingo o versículo que está aqui. Caiu nisso, tem que falar disso. É uma realidade espiritual. Nós não podemos esquecer disso. Por isso, a palavra de Deus diz assim, que aliança você está fazendo? Porque quando você faz uma aliança e experimentou, é necessário perseverar, fugir das tentações, porque Deus está conosco e deseja nos libertar. Amém?